Faz um print da tela agora e coloca aí no teu story e me marca, tá bom? Gente, eu fiz uma oração antes de iniciar essa live e entreguei essa live a Deus e ao Espírito Santo, que eu possa ser um canal da ação do Espírito Santo na vida de cada um que está aqui dentro hoje, que está nessa live. E não é só as pessoas que estão aqui, né, gente? São as pessoas que veem essa live depois. Então muita gente passa por aqui, muita gente compartilha, muita gente reproduz. Compartilha aí num aviãozinho para as pessoas que você ama. Então nós temos os nossos 5 lares e a gente vai começar pelo lar mental. O que é o lar mental, gente? Mental tem a ver com a nossa mente. Por que a gente inicia pelo lar mental? Porque depois nós descemos para o lar emocional. Porque é a mente, os pensamentos que geram as emoções. Então a pergunta é, como você está cuidando do seu lar mental? Gente, quando eu fiz esse gesto aqui agora, eu lembrei desse gesto, que esse é um gesto de cura prânica. É aquilo, é o ar, né? É o sol. Quando a gente fala de cura prânica, quando a gente junta as duas mãos, tá? Significa que tu tá juntando o esquerdo e o direito, emoção e razão, num gesto de gratidão. Então toda vez que você faz isso aqui, ó, e você agradece algo que não tá sendo legal na sua vida, não sei se vocês viram aquele reels que eu postei do pássaro, assiste lá se você não viu. Toda vez que a gente faz isso aqui, você está numa reunião e a reunião não tá legal e você faz isso aqui e agradece, você está juntando os teus hemisférios e você está trabalhando esse equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito do seu cérebro. Isso é muito importante e isso modifica, na verdade, o teu estado mental e emocional. Então, como você está cuidando do seu lar mental? Gente, a gente pode iniciar com uma seguinte pergunta: você é vigilante nos seus pensamentos? Porque a gente sempre acha que nós somos aquilo que nós pensamos, não é mesmo? Só que assim, gente, os nossos pensamentos, eles vêm de um programa que roda autônomo aqui dentro, e independe de nós, né? Então, para que serve a mente? A mente serve para sobrevivência apenas. Então, quando a gente acha que nós somos os nossos pensamentos, o que ocorre? Nós ficamos em cárceres mentais. Em cárceres mentais. Por quê? Porque o pensamento, por natureza, ele é negativo para preservar a vida. E o pensamento, a mente, ela não sabe lidar com o novo, com aquilo que é novo para nós, né? Então assim, você está acostumado, tudo aquilo que a gente repete, porque a mente ela necessita de segurança, de repetição. Então tudo aquilo que a gente repete se torna seguro, se torna confiante. Mas quando a gente está diante de algo novo, a mente interpreta aquilo como uma ameaça à vida. Então o que a mente quer? A mente quer, vou dar um exemplo aqui da Josi. A mente quer que a Josi fique o dia inteiro na cama, confortável, comendo doce, porque o doce dá energia, né? E que não desperdice energia fazendo exercícios, correndo, indo pra rua. Então a mente quer que a gente fique ali, paradinha, não gastando energia, porque ali ela está sob controle. Se você tem a notícia que vai viajar, que vai fazer algo novo... Gente, eu, por exemplo, eu dou diversas palestras, diversas. Quando tem uma palestra com um tema novo, igual amanhã, olha só como a mente é fantástica, né? Ainda bem que a gente conhece a mente e consegue, né, lidar com ela. Amanhã eu vou dar um tema novo, que é comunicação no relacionamento, que é para diversos líderes lá da paróquia São Francisco de Assis. Você pode participar também, a palestra lá é 7h30 da noite amanhã. Como tema novo, a minha mente, ela vê esse tema já como uma ameaça, vocês acreditam? E isso, ela já começa a enviar pensamentos negativos,
que você pode dar um branco, que você pode errar, que pode não dar certo. Então a mente, ela serve apenas para sobrevivência e não sabe lidar com nada do que é novo. E 98% dos nossos pensamentos são negativos por natureza. Se você está gostando desse assunto, se você quer continuar a assistir, faz um print da tela, coloca aqui no teu story, me marca e envia ali no aviãozinho para as pessoas que você ama, tá? Que isso é muito importante. Oi, Marcela! Então, assim, existem duas formas de nós cuidarmos desse lar mental. Duas formas principais, né, gente? Tem diversas formas. Mas é assim, a gente tem que observar o quanto nós estamos sendo reativos ou reflexivos mediante a todas as coisas que nos ocorrem, que nos acontecem, né? O reativo é aquele que, quando acontece uma coisa, você já reage instantaneamente. E o reflexivo é aquele que pensa antes de reagir. Que é aquele que pondera todas as coisas. Quando você vai falar algo, se perguntar o quanto essa tua fala vai agregar ou não a vida das pessoas, né? Se não for agregar, não fala, né? Por exemplo, das tuas doenças, dos teus incômodos, só fale para o seu médico, porque tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você foca, expande. Então cuide com a tua fala, com o teu verbo. E cuide com aquilo que você pensa. Você tem que pensar que a natureza do pensamento é negativo. E o pensamento é um gatilho que vai gerar a emoção, que é o nosso lar emocional. Então a gente inicia pelo lar mental. Como nós estamos cuidando e vigilantes dos nossos pensamentos, porque eles são negativos por natureza. Se você achar que você é aquilo que você está pensando, e a mente como é negativa o tempo todo, né? Você vai estar num cárcere mental, que são as janelas killer, né? Que o Augusto Cury fala no seu livro. Então, assim, esses nossos pensamentos, eles são gerados, né? Através de um programa que roda autônomo. E esse programa, ele é arquitetado, ele é feito por todas as nossas experiências, desde o feto, tá, gente? Porque tudo que a mamãe sente passa quimicamente para o feto, tá? Tudo que a mamãe sente, todas as emoções, através do cordão umbilical. Então, assim, se a mamãe sentia muito medo, se a mamãe sofreu um assalto, se a mamãe teve um tombo, tudo que a mamãe sentiu nesse processo gestacional passa através do cordão umbilical para esse feto. E tudo que essa criança experimentou na vida, todas as inseguranças, todas as rejeições, né? Eu lembro, gente, que na escola eu era tão magrelinha, tão magrela assim, parecia que era tão frágil. Eu lembro que eu queria jogar vôlei, não deixavam eu jogar vôlei. Então a frase era sempre a mesma. Eu até me emociono de falar isso, gente. A frase é assim: não, a Adri não vai jogar vôlei, a Adri não pode jogar vôlei porque ela não vai dar conta. Gente, essa frase ficou por tantos anos na minha mente. Como se formam as crenças limitantes que permeiam a nossa mente? São todas as frases que você ouviu a sua vida inteira a respeito de você. Mas quem disse que essas frases são verdadeiras, gente? Então, o que você tem ouvido sobre você? O que você ouviu a tua vida inteira, desde que quando você era muito criancinha? O que falaram de você para você? Então, gente, essas frases, elas ficam aqui, repetindo aqui dentro. E essas frases fazem parte deste programa que roda autônomo, sozinho, independente de você e que geram os seus pensamentos. Só que aí tem algo muito importante, quando tem o pensamento, gente, ele é o gatilho da nossa emoção. As emoções são sensações fisiológicas que nós sentimos disparadas pelos gatilhos da mente. Então, assim, a mente gera
esse pensamento que gera a emoção. A emoção ela é fisiológica. Medo, nojo, raiva, ódio, tristeza, alegria. Quem que não assistiu Divertidamente aí, gente? Quem assistiu, levanta a mão. Então assim, ó, esse nosso estado mental, ele precisa ser vigiado, né? Assim como Jesus dizia: vigiai, vigiai, vigiai. Vigiai os vossos pensamentos, vigiai os vossos sentimentos, vigiai as vossas ações. E isso é tão certeiro que toda vez que a gente lembra de algo que foi muito bom pra gente, se nós relembrarmos disso, isso vai trazer aqui dentro emoções positivas, emoções de alegria. Agora, se nós lembrarmos de algo que nos fez mal, que não nos fez bem, o que acontece? Nós vamos secretar aqui dentro hormônios de tristeza. Então, por isso que é falado que relembrar é viver duas vezes. Porque o nosso corpo, ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Tudo aquilo que a gente pensa, para o corpo é real. Então, gente, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos e escolher os nossos pensamentos, assim como nós escolhemos as roupas para vestir e os alimentos para comer. Então, como você está cuidando do seu lar mental? Você está vigilante nos seus pensamentos? Você não é aquilo que o seu pensamento fala. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Se você acordar com uma dor muito forte, não sei, no peito, na barriga, nas costas, e essa dor permanecer por alguns dias, né? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Vamos supor que você acorda com uma dor muito forte na cabeça aqui atrás e essa dor permanece por diversos dias, ela é recorrente. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Que você está com uma doença grave, que você está com câncer. Ninguém, gente, absolutamente ninguém pensa em algo positivo. Por quê? Porque a mente, por natureza, é negativa. Então, se você tem um exame para fazer, um exame bem detalhado, um exame complicado, a sua mente sempre vai dizer para você que vai dar errado, que o resultado não vai ser positivo, porque este é o papel dela. O papel da mente é pegar tudo aquilo que existe de mais horrível que possa acontecer na sua vida, trazer em forma de pensamento para que você vá prevenindo aquilo, para que você vá treinando sobre esse acontecimento, para que se um dia acontecer, você não sofra tanto. Mas isso é um contraponto, porque daí a gente passa a vida inteira pensando numa possibilidade de morte e deixa de viver a vida, né? E toda vez que a gente deixa de estar presente, corpo, mente e espírito, e está em algum outro lugar, a gente não está aqui e não está lá. E daí a gente fica sofrendo, né? Sofrendo, se preocupando com coisas desnecessárias. Então, para que a gente possa cuidar do nosso lar mental, nós precisamos nos perguntar: como estão os nossos pensamentos? O que eu estou pensando diariamente, todos os dias? Como está sendo tudo isso aqui dentro de mim? O lar emocional, que é o nosso segundo lar, a gente pode cuidar de diversas formas, começando por estar vigilante aos nossos pensamentos. Mas uma das perguntas que eu coloquei aqui para vocês é: você estuda algum tipo de autoconhecimento? Você faz terapia? Você faz uma leitura a respeito de autoconhecimento, de algo que vá te edificar? Porque assim, você fica vigilante com as suas emoções. Ah, eu estou sentindo raiva, medo, nojo, alegria, ódio, tristeza. Por que eu sinto isso? Quais são as âncoras, né? O que está fazendo com que eu sinta essa emoção? As emoções são reações fisiológicas que são ancoradas através de um pensamento.
E existem diversos gatilhos, né, gente? Se você teve uma experiência de rejeição, por exemplo, na infância, e você está numa sala de aula ou no trabalho, e algo que acontece ali ancora esse sentimento, isso pode ancorar algo que aconteceu lá na tua infância e disparar aqui hormônios e reações fisiológicas que geram emoções, as primárias ou as secundárias, né? Desprezo, rejeição, medo, fobia, pânico. Então, prestar atenção o que causa essas emoções em você, né? A gente sabe que a gente sai todos os dias em busca de nós mesmos, né? Em busca de pessoas parecidas conosco. Quando nós encontramos pessoas parecidas conosco, nós gostamos dessas pessoas, e quando a gente encontra pessoas muito diferentes da gente, a gente acaba às vezes vendo algo nessa pessoa que reflete a nossa sombra, porque nós somos sombra e luz, né? Então, assim, tudo aquilo que nos irrita no outro, né, mostra talvez coisas que precisamos trabalhar aqui dentro de nós, e tudo aquilo que nós admiramos no outro são verdadeiros potenciais que estão aqui dentro de nós. Então, as nossas emoções, elas precisam ser sentidas, né? Elas precisam ser o tempo todo. Nós precisamos estar vigilantes. Por que eu estou sentindo este medo? Da onde vem esse medo, né? O que está ancorando esse medo aqui? Essa rejeição, essa tristeza, essa alegria? Porque assim, gente, o nosso corpo, ele aprende por repetição. Se hoje, por exemplo, a gente ter um pensamento de tristeza, hoje, amanhã também, depois da manhã também, em 7, 14, 21 dias eu formo aqui dentro um padrão mental de tristeza. Você acredita? E isso pode gerar uma depressão. Então, por isso que nós iniciamos pelo lar mental, que é onde ocorrem os pensamentos. Estar vigilante com os teus pensamentos. Boa noite quem tá entrando aí. Quanta gente nova, gente. Olha só. Faz um print da tela aqui, coloca no teu story, @AdrianaEschmidt, vai no aviãozinho e manda aí pra todo mundo. Oi, Joyce! Gente, o nosso lar espiritual, que é o nosso terceiro lar, né? Como está sendo a tua conexão com o teu eu superior? Como está sendo a tua conexão contigo, né? E de que forma a gente se conecta? A gente está sempre nos lugares e geralmente a nossa mente está em outro lugar, né? Quem aqui consegue ficar no lugar onde está? Oi, Pri! Quanto tempo, hein, Pri? Então, assim, e a gente sempre então tá ausente, né? Sempre está ausente. Eu estava lendo hoje sobre a etimologia da palavra poder. A etimologia da palavra poder nos fala sobre a posse do ser. Que quando a gente tem a posse do nosso ser, nós alcançamos este poder. E esse poder, gente, não é bem o poder que nós estamos acostumados de ouvir, de falar. Esse poder é aquele poder que nos faz realmente sentir autorrealizados na vida, sabe? É quando os nossos talentos dialogam com as necessidades do mundo. É quando você faz algo que você é apaixonada, que você é apaixonado, né? E se você está trabalhando hoje num lugar ou fazendo algo que não tá legal, a primeira coisa é você agradecer, né? Quando nós agradecemos, a gratidão é uma frequência tão alta e tão maravilhosa, que é uma frequência que está ali beirando a frequência do amor, que ela é capaz de transformar tudo ao nosso redor, a atmosfera, transformar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Então, quando a gente quer mudar a nossa vida, quando a gente quer fazer algo que a gente não está feliz, a primeira coisa é você decidir, não, isso não tá legal para mim.
Isso não tá legal. O que que eu quero pra mim? Gente, o universo é como se fosse, sabe aquele gênio da lâmpada mágica que vai falando o tempo todo sim, Senhor? Mas a gente precisa saber aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, aonde os nossos talentos dialogam com as necessidades do mundo. Qual o seu talento? Todos nós temos talentos. Qual o seu talento? Obrigada, Renato, tá retransmitindo, excelente assunto. Você tá retransmitindo pelo Instagram ou pelo YouTube, Renato? Então, assim, gente, o nosso lar espiritual, ele nos convida a nos questionar como está sendo a nossa conexão com o nosso eu superior, né? Com o sagrado que existe aqui dentro. O que é o sagrado? O sagrado tem a função de dar sentido à nossa vida, né? Então, de que forma a gente faz isso? Através do silêncio, né? Olha o meu gatinho lá atrás. Através do silêncio. Então, assim, é se distanciar de tudo aquilo que toma a tua atenção e 30 minutos por dia silenciar, ouvir a tua voz interior. E eu dei o exemplo da outra live, gente, que quando a gente pega uma pedrinha e a gente coloca num rio e esse rio tá muito agitado, a gente não sente as oscilações da pedrinha caindo no rio. Mas quando a gente coloca essa pedrinha numa água calma, tranquila, essas ondinhas formam, ativam a lei da sincronicidade. Não, meu amorzinho, ele quer mexer nas coisas aqui. Toda live ele vem aqui, né, gente? Só um pouquinho. Então, gente, tem uma frase da Bíblia, acho que está no Salmo 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? E Deus, gente, dentro do autoconhecimento, deixa eu ver se eu tenho uma página em branco aqui para escrever para vocês. Aqui, quer ver, ó? Deus dentro do autoconhecimento se escreve assim, ó. Deixa eu fazer aqui. É assim, ó. D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Então, ele está em você e você nele, tá? Então, assim, até às vezes eu falo assim, ó. Quando a mente vem com pensamento negativo, né? Eu falo assim pro paciente que eu atendo no consultório: cancela. Quem manda aqui sou eu. Mas quando eu tô falando que sou eu, gente, tá dentro esse Deus aí que fala, que é esse conjunto todo, né? Então, assim, como você está cuidando do seu lar espiritual? Porque tudo na vida é como uma plantinha, ela precisa ser regada todos os dias, né? Se você está lendo algo edificante, se você pratica o silêncio, o quanto você usa os seus talentos para o mundo, o quanto você faz o mundo melhor, o quanto você agrega através das tuas palavras. Gente, não abre a boca para falar besteira, não abre a boca para contar uma notícia ruim. Você sabe que a tua palavra é uma arma, então usa as tuas palavras para edificar, para crescer, para construir. Isso é muito importante. Então o teu lar espiritual é a tua conexão com o Deus que é dentro de ti, né? Com o teu poder espiritual internamente. Isso é muito importante. Então, gente, para eu estar bem, para eu poder atender, para eu poder ajudar pessoas, para eu transformar vidas, gente, eu faço tantas coisas para esse meu lar espiritual. Todos os dias eu acordo, faço uma meditação, ouço o Evangelho do Dia com o Padre Marcelo, com o Padre Alex, compartilho com as pessoas que eu amo o que é importante para mim nesse dia, me conecto, ouço meditações guiadas. Então, o teu lar espiritual é quanto você está alimentando, o quanto você está vigilante para você estar conectado. Nós deprimimos, gente, quando nós nos afastamos de nós mesmos. E quando eu me afasto do eu, lembra ali o Deus que eu desenhei? Nós nos afastamos de Deus, né?
Então nós deprimimos quando nos afastamos do eu, do seu eu maior, daquilo que está aqui dentro. E o que o teu eu maior quer? Porque aqui dentro, gente, tem duas vozes. Uma é a voz do ego, que tem a necessidade de ser reconhecido, ser amado, ser notado. E uma é a voz do teu eu superior. Essa voz só quer que você seja feliz, mas nada, não é uma nem a outra, porque a gente não pode ser radical, né? E sim o caminho do meio. Então ouvir essas duas vozes e entrar num acordo. A terapia tem a função de nos trazer esse acordo interno entre o eu superior e o nosso ego, né? O nosso lar físico, gente, o físico ele reflete o nosso lar espiritual e o nosso lar emocional e o nosso lar mental. Por quê? Porque assim, gente, tudo aquilo que a gente pensa, que é o lar mental, ele vai criando as nossas emoções, que são reações fisiológicas assim, ó, instantâneas, né? Então, quando uma doença se manifesta no corpo, quando uma doença... Oi, já respondo, Agna. Quando uma doença se manifesta no corpo, a alma já está chorando faz tempo. E esse é o tema da nossa próxima live, onde nós vamos falar sobre, basicamente, algumas doenças e o que elas estão relacionadas na nossa psique. Às vezes a gente sofre uma doença, por exemplo, vou dar um exemplo do câncer, né? Que às vezes ocorre, eu falo às vezes porque tudo é possibilidades, a gente não afirma nada, né? Ocorre 5 anos após um trauma, né? Então, quando eu atendo pacientes no consultório com câncer, né, em determinado órgão específico e a gente estuda a metafísica desse órgão para que esse paciente possa se curar deste câncer, né? A gente vai mapeando o que aconteceu nos últimos 5 anos da vida desse paciente. E geralmente aquilo que aconteceu dialoga fielmente com o órgão que o câncer escolheu se manifestar. Então, quando a gente trabalha isso, e aconteceu isso na semana passada no consultório, gente, eu chorei muito e terapeuta não pode chorar, mas foi algo muito forte que aconteceu. Depois do processo terapêutico, o paciente que estava com câncer, é passado. Ele olhou para mim e disse assim, nossa, eu me sinto livre porque a gente foi nas origens, sabe? E eu olhei para ele no fundo dos olhos e disse assim, eu acho que o câncer não precisa mais existir na tua vida porque ele já cumpriu o seu papel, sabe? Ele já fez o que deveria ter feito, porque todo sintoma, gente, toda doença, ela vem para nos lembrar de algo, sabe? E quando ela cumpre o seu papel, ela vai embora. Se ela não cumprir, ela se manifesta em outro órgão. Então, assim, se você tem qualquer coisa no teu corpo manifesto, tá? Você vai lá, você pode fazer uma cirurgia, você vai lá e arranca aquilo do corpo, né? Você tira aquilo. Mas se você não saber por que aquilo apareceu aí, por que aquilo se manifestou aí, de repente isso surge em algum outro órgão, porque ele ainda não cumpriu o seu papel, ele ainda não se manifestou, ele ainda não, o sintoma ainda não disse o que precisaria ser dito. Então nós precisamos ouvir os sintomas para que eles deixem de se manifestar, tá? Esse é o tema da nossa próxima live e dialoga também com o nosso lar físico. Então, no nosso lar físico, a pergunta é: como você está cuidando do seu corpo? Você está ouvindo o seu corpo, né? As horas de sono, hoje eu fui num médico e o médico disse pra mim assim, você dorme bem? Eu falei, doutor, acho que às vezes eu durmo até demais, né? Ontem fui dormir 9h40 da noite e dormi direto até 7h30 da manhã. Daí ele falou assim, nossa, como é que você faz isso? Me ensina. E daí eu acabei conversando com um médico, que ele é intensivista, clínico geral e dermatologista também. Falei pra ele assim, doutor Paulo,
eu tive que aprender a desacelerar a minha mente. Daí fui falando sobre o protocolo da ansiedade zero com ele, falei sobre os nossos receptores canabinoides de cannabis, falei sobre a respiração diafragmática, e ele disse que iria fazer a partir de hoje para ver se consegue ter uma boa noite de sono. Principalmente os médicos que são plantonistas, eles trabalham muito, né, gente? E acabam ficando muito acelerados mentalmente. Então, assim, como você está cuidando do teu corpo, que é templo sagrado do Espírito Santo, como você está se alimentando, né? E assim, gente, a alimentação, ela vem de uma consciência. Não adianta a gente fazer, às vezes, uma dieta e não estar consciente, né? Por que eu estou comendo esse alimento? Porque tudo que a gente coloca, tudo que entra aqui, tudo que sai é sagrado. Então a gente precisa cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, da quantidade de água que nós bebemos. Eu não sou nutricionista, tá, gente? Mas eu procuro ler muito a respeito disso. Então cuidar de tudo aquilo, fazendo exercícios diários, né? A gente nunca vai ter vontade, gente, de nos exercitarmos. Eu já falei isso em diversos rios, por quê? Se você tá na cama, tá? E você tem que ir pra academia. Lembra da pirâmide de Maslow? As necessidades básicas é o sono, não é? Você nunca vai poder competir com uma necessidade básica na tua vida. Por quê? A necessidade básica, ela sempre vai ganhar. Então o hábito, a disciplina vem de uma decisão. Você despertou o relógio, você não pode ficar assim, ai, eu tô com sono, vou dormir. Então, gente, tudo, quase tudo. Pouco é inspiração e muito é transpiração. Eu preciso decidir o que eu quero para minha vida, o resultado que eu quero, e eu preciso pôr no planejamento e fazer isso diariamente. Vai sem vontade. A vontade nasce da ação, ela não antecede a ação. Isso para tudo na sua vida. Ai, meu Deus, eu tenho que aprender a falar inglês. Ai, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Vai ficar a vida inteira falando isso se você não fizer. Então você precisa decidir. E já que o corpo aprende por repetição, por premiação, por prazer ou punição, coloca uma tabelinha lá, né, gente? Se eu for pra academia 3 vezes por semana, no sábado eu vou ganhar tal coisa. Se premia, você merece. Mas também, se você não cumprir, você pode se autopunir também. Quem faz a autopunição e a autopremiação é você mesmo, tá? Ok? Então, sono, exercícios, alimentação, ok? A parte material, lar material, gente, aqui entra a nossa casa. Como você está cuidando do seu lar, da sua casa, do seu financeiro? Como é a relação com o dinheiro na sua vida? Essa semana, eu não lembro com quem eu falei, que eu converso com muita gente, mas eu disse assim, como você está cuidando do dinheiro, né? Porque a pessoa estava com dificuldades financeiras. Aí ela disse assim, eu nem sei direito, eu nunca dei muita importância para isso, lembrei. Eu nunca dei muita importância para isso, sabe? Então, o que eu expliquei? O dinheiro, ele é uma energia também, ele é uma consequência de muitas coisas, né? E existe uma lei, gente, que se chama equivalência, correspondência, desculpa. O que está em cima está embaixo, e o que está fora está dentro. Então, assim, a gente vê isso numa árvore estrondosa, por exemplo, ela tem uma raiz grande estrondosa também. Então, assim, a gente precisa cuidar, né? E essa frase que eu falei no início aqui, ó, você não vai ter além se não sabe lidar com aquilo que já tem. Então a gente precisa cuidar de toda a organização da nossa casa, as nossas gavetas, a nossa bolsa, o nosso guarda-roupa, o nosso armário de alimentos, a nossa geladeira. Você precisa organizar tudo. Não tem aquela frase da vovó que dizia assim, quando você não tá legal, vá lá e arruma as suas gavetas. Você precisa arrumar tudo, gente. Então, assim, no consultório a gente tem o ciclo da organização de 21 dias.
7 dias, gente, 14 dias você passa arrumando tudo, você não vai dormir com um copo fora do lugar. Depois mais 7 dias você mantém tudo isso. Isso é muito importante no nosso lar material, como você está cuidando do lar material. O dinheiro, você tem que saber exatamente quanto dinheiro você tem na carteira, na conta bancária, na aplicação. Você precisa ter aplicativos. Gente, eu tenho um aplicativo que se chama CoinKeeper. Ele é gratuito. Lá ele tem a tua base de renda e depois ele vai distribuir em centro de custos, que você vai colocar supermercado, comer fora, entretenimento, educação, lazer, saúde, cultura, doações, serviços. Você vai distribuir de acordo com aquilo que você gasta. No final do mês ele vai formar uma pizza e vai colocar o valor, a porcentagem que você gasta em cada área da sua vida. Isso é extremamente importante. Porque às vezes a gente tem um sonho, alguma coisa que a gente quer fazer na vida e a gente nunca consegue porque nós não planejamos. Então a gente precisa de um planejamento, de uma organização externa para que nós nos auto-organizamos internamente. Então dinheiro, carinha com carinha, tudo arrumadinho, nada de moeda jogada, todas as moedas precisam estar num lugar só. Todas as tuas gavetas precisam estar arrumadas, geladeira, congelador, tudo arrumado. Porque quando você se organiza, você se auto-organiza aqui dentro. Esse é o seu lar material, tá, gente? Como que tá o seu lar material aí? Me falem. Gente, eu tô abrindo para perguntas agora, tá? Quem faz a autopunição, a autoafirmação somos nós mesmos, isso mesmo. E assim, gente, a organização, eu era uma pessoa muito desorganizada na vida, hein? Há 6 anos atrás, totalmente desorganizada em todos os aspectos. Eu já contei pra vocês que eu passei por uma falência, que eu fiquei tempo sem cartão de crédito, sem dinheiro, que eu tive que recomeçar de novo e hoje eu ajudo pessoas a saírem da dívida, hoje eu ajudo pessoas a se erguerem, porque eu já passei por tudo isso, gente. Então não espera passar pela dor para você se modificar. Que uma das maiores transformações da nossa vida é pela dor ou pelo amor, né? Mas geralmente pela dor, né, gente? Então não espera passar por isso, né? Começa a se organizar hoje em tudo na tua vida. Você vai ver que tudo se torna mais leve, né? Tudo se torna mais tranquilo, você não fica, eu já atendi pessoas às vezes no consultório que falam assim, meu Adri, às vezes eu fico rezando, né, para dar conta de pagar as contas no final do mês. Então a gente precisa se organizar financeiramente, esse é o mundo material. Deus não vai te dar além se você não sabe cuidar daquilo que você já tem. Então você sabe cuidar daquilo que você já tem, da sua família, da sua casa, do seu lar mental, do seu lar emocional, do seu lar espiritual, do seu lar físico e do seu lar material. Gente, abrindo para perguntas aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui em cima. Doutora, quando a gente não consegue saber o que fazer? Ô Agna, em que sentido? Em que sentido quando a gente... Você está perguntando quando a gente não sabe o que fazer, é isso? Eu não entendi. Você pode fazer a pergunta de novo, por favor? Você pode fazer a pergunta de novo, Agna? Eu não entendi a tua pergunta, deixa eu reler aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, até eu achar aqui de novo demora. Quando a gente não consegue saber o que fazer. Agnes, você está falando do profissional na vida? Agnes, sim, ó. Eu não sei exatamente a tua pergunta, o que você quer saber exatamente, né? Pra gente saber o que a gente vai fazer na vida, a gente precisa saber quem nós somos verdadeiramente, né? O que eu quero, né? O que dialoga com a minha alma? Porque às vezes a gente faz coisas na vida porque a gente
tá muito pelo nosso ego, né? Ou muito querendo suprir as expectativas do papai, da mamãe, né? Será que aquilo que você faz, né? Uma pergunta que você pode fazer, sabe, Agna, é assim: se você fosse órfão de pai e mãe, se você não tivesse irmão, se você não tivesse ninguém na vida, se você não tivesse ninguém na vida, sabe? Se você fosse sozinha de tudo e de todos, o que você gostaria de estar fazendo, como e onde? Porque às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, nós fazemos coisas para agradar as pessoas que a gente ama, né? Às vezes, o meu exemplo, né, gente? Meus pais, eles sempre tiveram loja, né? A Mila Modas ali na Rua Cegonha. E eu trabalhei na loja dos meus pais, sei lá, até 20 anos. E depois eu abri uma filial da loja do meu pai no Aventureiro, que era Drica Estilo e Ousadia. Gente, então, na verdade, eu segui o caminho dos meus pais, né? Eu não pensei exatamente o que eu queria fazer, eu apenas segui porque eu achei que aquilo era o certo, né? Mesmo às vezes a gente errando, não seguindo a intuição da gente, a gente faz o certo, porque a gente só faz aquilo que está aqui dentro. Então eu fiz aquilo que eu achava certo. Então eu tive 2 lojas e eu estava seguindo os sonhos do meu pai. Só que tinha algo aqui dentro que dizia que faltava alguma coisa. Eu não sabia o que era, gente. Então, às vezes, a gente faz coisas para seguir um caminho pré-estabelecido pela nossa família. Aí, um dia, eu vendi a loja, fiz o meu DNA, descobri que aqui dentro tinha um potencial para ser terapeuta. Eu já era terapeuta na loja e não sabia, né? Levava os pacientes lá pro estoque, às vezes fazia oração. Meu, quantos pacientes eu fazia oração de cura, essas coisas, fazia nos hospitais também, no Hospital Regional de Voluntária, para os pacientes que iam para cirurgia cardíaca. E daí, quando eu comecei a estudar, primeiro eu estudei parapsicologia, eu fiz outras faculdades, né? Parapsicologia é um curso de extensão, e agora eu me formei na pós-graduação na Univille em psicologia analítica. Tô muito feliz, ainda não recebi o canudo, vou receber na semana que vem, né, gente? Então, assim, e quando eu decidi ir para a área do autoconhecimento, meu pai olhou para mim e disse assim: minha filha, você não sabe o que você quer da vida. Você vai mudar de área de novo. Eu falei: pai, agora eu tô seguindo meu coração, é isso que eu quero. Pela primeira vez eu tô ouvindo meu coração, independente de qualquer coisa. E eu fui. Aí depois de 5 anos que eu tava formada, que eu tava feliz, ele olhou pra mim e me deu os parabéns. Ele falou assim: minha filha, foi a melhor escolha que você fez na sua vida. Então a mesma mão que te condena, depois ela te absolve. Por quê? Porque você ouviu o teu coração, você seguiu o teu sonho. Então, Agna, o que eu falo pra ti? Silencia, faz uma oração, dobra o teu joelho. Né? Eu não sei se você acredita ou não em Deus, né? Mas não sei no que você acredita, mas dobra o teu joelho e fala: Deus, o que tu quer pra minha vida? Né? Quais são os meus talentos? Que eu possa resplandecer esses meus talentos no meu dia a dia, com as pessoas que passam por mim. Então, gente, quando a gente ouve essa voz, tudo se multiplica aqui dentro. Quando você passa a ser um ser humano, porque assim, não tem muito que nos diferencia dos animais, né? Mas quando nós passamos a ser um ser humano, o humano se multiplica aqui dentro. E multiplicando o humano, gente, se multiplica todos os nossos dons, os nossos talentos. Você ativa uma lei que é a lei da sincronicidade. Essa lei, ela é incrível. Pensou, aconteceu. E por que a gente não ativa antes? Nós não ativamos, talvez porque não estamos ainda com autoridade moral. A gente começa pela autoridade moral. Gente, o autoconhecimento, todos os filósofos da humanidade, Platão, Pitágoras, Sócrates, eles tinham escolas de autoconhecimento, de filosofia, tá? Para você entrar numa escola de filosofia, você precisava passar por um vestibular.
Você precisa ter honra e honestidade, moralidade, porque autoconhecimento não pode ser dado a qualquer um. Ele é uma ferramenta, ele é uma arma. O DNA, por exemplo. Eu não ensino o DNA para qualquer um. Você precisa ter honra e honestidade, porque se você não tiver honra e honestidade, você pode usar o DNA como uma arma, porque você tem a pessoa na tua mão. Para vocês terem uma ideia, eu não faço o DNA de uma pessoa antes de atendê-la, porque senão eu sei tudo sobre a pessoa. Eu não acho isso justo, nem íntegro, nem comigo e nem com a pessoa, né? Então, assim, a gente usa o DNA, por exemplo, para dentro das empresas, né? Pra gente poder, por exemplo, eu tenho um funcionário que eu preciso demitir, aí eu faço o DNA para ver quais são os verdadeiros potenciais e talentos e transfiro ele para um outro cargo, e daí eu não preciso demitir esse funcionário, né? Então, assim, gente, Agna, dobra o teu joelho e fala assim: Deus, fala comigo através, sei lá, às vezes você desce a escada do teu apartamento, a zeladora tá lá embaixo, ela te fala uma coisa que muda a tua vida, que faz todo sentido, mas como a gente tá sempre ausente, gente, a gente tá sempre ausente, a gente não tá presente, a gente acaba não prestando atenção nesses sinais. Por favor, presta atenção nos sinais que a vida te dá. Às vezes você quer fazer tanto uma coisa e dá errado, dá errado, dá errado. Será que é pra você fazer isso mesmo? Então para de fazer tudo com aquele desejo incessante, eu tenho que fazer isso. Escuta os sinais, aquilo que está acontecendo ao teu redor, mas muito mais aquilo que está acontecendo dentro de ti. Se você está gostando dessa live, faz um print aqui, posta no teu story e me marca @AdrianaEschmidt, compartilha essa live com todas as pessoas que você ama. Eu disse que essa live é transformadora, que pode transformar a nossa vida, né, gente? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Live maravilhosa, riquíssimo quando você compartilha a sua experiência. Obrigada, Deila, Guardiões da Fé Oficial. Então, assim, Deila, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para seguir a tua vocação e o teu talento. Porque às vezes você está no emprego, aquele emprego te dá um financeiro muito bom, mas você não tá feliz aí. Mas você precisa planejar essa tua transição, sabe? Planejar essa tua transição. Então a gente trabalha no consultório com isso também, redirecionamento de carreira, de vida, né? Quando a gente não tá feliz num lugar. Isso tudo precisa ser planejado, tá? Agna, acredito sim. Quando minha casa está organizada, tudo fica bem. Isso aí, Tina. Gostei do que você falou da organização, eu acho que não sei mais quem eu sou. Deixa eu ver aqui. Agora você tocou num tema essencial. Hoje todos se autoproclamam especialistas em tudo sem o embasamento necessário. Clodoaldo. Sim, Clodoaldo, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas mesmo, sabe, Clodoaldo, quando alguém erra, né? Ele erra tentando acertar, mas o primordial, né, gente, de tudo isso é você ter honra e ter caráter, né? Porque você tá criando um karma, né, na vida do outro e sua também. O karma é o resultado das nossas ações, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente cria para a vida do outro e para a própria vida. Tem uma música, gente, que eu vou tocar amanhã, antes de começar a palestra, lá na igreja São Francisco de Assis, no Saguaçu. A gente vai estar palestrando para diversos líderes lá. E a música se eu não me engano, é do Sérgio Reis, Pedaço de Couro. Não sei se vocês já ouviram essa música. Tem um filho que se casa e ele manda o pai embora porque eles não estavam se dando bem, e dá um pedaço de couro pro pai levar para ele se cobrir se tiver frio, essas coisas. E daí o netinho vê o vô indo embora com aquele pedaço de couro e ele pede um pedaço desse couro e o vô reparte no meio o pedaço desse couro, né? E o filho pergunta pro neto, né, pro próprio filho: por que você pediu a metade do couro pro vovô que tá indo embora? Daí ele disse: pai, quando eu casar e você estiver bem velhinho, e se de repente a gente não estiver se dando bem, esse pedaço de couro aqui eu dou para você ir também.
Então olha só, né? Os nossos filhos aprendem com as nossas experiências, o que que a gente está ensinando para os nossos filhos, né? Para o mundo, né? Então que a nossa fala possa ter congruência com a nossa atitude, né? Porque senão a gente não tem autoridade moral, não tem mesmo. Tem uma passagem do Evangelho que diz que Jesus pediu para os discípulos eles expulsarem os demônios e eles estavam expulsando o demônio de um homem e eles não conseguiram e eles ficaram todos assustados e falaram assim: mestre, nós não conseguimos expulsar os demônios daquele homem. E daí Jesus chegou e olhou para o homem e o demônio por aqui, foi embora. Porque Jesus tinha autoridade moral, né? Então não adianta eu querer falar de cura, não adianta eu querer falar de transformação se eu não tiver autoridade moral, né? Se eu fizer coisas erradas, se eu fizer coisas escondidas, se eu estacionar em lugar proibido, se eu jogar lixo onde eu não devo, se eu esbanjar água no chuveiro, se eu fizer coisas erradas, eu vou estar denegrindo a minha moralidade. Então, autoconhecimento nós iniciamos com moralidade. Há quem entre numa floresta e só veja lenhas para a sua fogueira. E há quem entre numa floresta e diga o que eu posso servir. Então, meu primeiro conselho, para de reclamar e começa a agradecer tudo que não está bom na sua vida. E todos os dias antes de dormir, lembre de 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Isso é um estudo científico que comprova que se nós agradecermos 3 coisas boas que aconteceram no nosso dia, isso reverbera por 3 meses na nossa psique e na nossa mente. Então isso é muito importante. E comece a pensar nos seus 5 lares, né? O seu lar mental, vigiando os seus pensamentos. Será que aquilo que eu estou pensando é real ou imaginário? Será que isso realmente vai acontecer? Lembrando que a mente é negativa por natureza. O celular emocional, como estão as minhas emoções, que são reações instintivas, automáticas, reativas daquilo que eu estou pensando. Então, se eu escolher os meus pensamentos, eu vou ter as emoções relacionadas a esse pensamento. Como está o meu lar espiritual, como estou cuidando da minha conexão com o meu eu superior, com o Deus que habita em mim. Como está o meu lar físico, como eu estou cuidando da minha alimentação, do meu sono, da água, como eu estou cuidando de tudo que passa por aqui, né? Prestar atenção nos sintomas, na psicossomática, qual é o significado de cada manifesto no meu corpo. Quando eu atendo um paciente no consultório, eu pergunto: o que você sente? Quais são as suas dores? Para que eu possa pesquisar no livro da psicossomática, na doença como caminho, o que significa cada dor que aquele paciente está sentindo e o que ele precisa mudar emocionalmente para ele se curar dessa dor ou dessa doença. Então toda doença, ela só vai embora quando ela cumpre o seu papel de ensinar por que ela veio. Esse é o tema da nossa próxima live, na próxima terça-feira. E o nosso lar material, como você está cuidando do seu dinheiro, da sua casa, das suas coisas. É bem interessante se você possa assistir um documentário que se chama Minimalismo, que ele nos ensina a ter uma relação sagrada com tudo que a gente tem na nossa casa. A gente não pode guardar nada que a gente não use, tá? Tudo que tem na nossa casa, você precisa ter uma relação sagrada com aquilo. Você precisa doar, você precisa vender no brechó, você precisa... Como é que a gente fala? Passar essa energia pra frente, certo? Gente, esse foi o tema da nossa live de hoje. Eu quero saber se vocês gostaram. Quem gostou, dá um like aqui, faz um print da tela, coloca no seu story, @Adriana Schmidt. Adorei a live de hoje. Na terça-feira a gente vai estar na próxima live. Ben, dá um oi aqui pro pessoal. Ei, faz um print aí com o Ben, gente. Ben, faz assim. É um fofo, né, gente? Ele quer participar de tudo, ele fica com ciúme que eu tô aqui, olha lá, ó. Oi? Vem cá, ó.
Então, assim, gente, mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Vou esperar um minutinho aqui para as perguntas, tá? Então você não vai ter além se você não saber lidar com aquilo que você tem. Deus só nos dá aquilo que sabemos cuidar. Então você está cuidando bem do dinheiro, da casa, do lar mental, espiritual, físico, material. Gente, uma boa noite, fiquem com Deus, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, honra, a paz, a integridade, a luz, e eu desejo assim o melhor que a vida possa te dar, que o seu coração possa transbordar de alegria, que você possa encontrar a sua verdadeira vocação e que você possa nessa vida sentir as centelhas da autorrealização. Gente, isso é muito importante. E se precisar de alguma ajuda, de alguma dica, tá? Não precisa só marcar terapia. Me manda um WhatsApp se você tiver alguma dúvida. Adri, como eu faço tal coisa? Eu te ajudo, de bom coração. Gente, às vezes eu não respondo na hora, porque eu tenho muitos WhatsApp para responder por dia. Mais de 100 WhatsApp, então eu vou respondendo conforme dá. E às vezes eu fico o dia todo no consultório, eu não consigo responder, mas eu vou respondendo assim que dá, tá bom? Certo? Gente, muitíssimo obrigada. E a live na próxima terça-feira, às 8h27. O próximo tema é a doença como caminho. A gente vai falar sobre a psicossomática, os sintomas, o porquê de cada doença. Eu vou trazer uma correlação das principais doenças e os seus significados, né? Pedra nos rins, enxaqueca, dor no estômago, dor no pé, dor na mão, dor nas articulações, problema nos olhos, nos ouvidos, na boca, na garganta, problema de cabelo, todas as coisas, gente. Eu vou estar trazendo na próxima live, tá? A parte que conseguir ver foi excelente. Rejane, vai ficar gravado aqui e vai também para o nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito, gente, o nosso canal do YouTube é Adriana E. Schmidt. Vai lá e se inscreve, tá? Que a partir da semana que vem, as nossas lives vão ser transmitidas ao vivo em todas as plataformas, tá? Só tem que comprar os aparelhos aqui novos e vários apetrechos aqui, mas tá tudo certo, tá bom? Obrigada, Roseli. Gente, quem quiser ir na palestra amanhã estão todos convidados, tá? Vai ser na paróquia São Francisco de Assis, na Rua Platina. A gente vai estar fazendo no galpão lá e a gente vai falar sobre comunicação no relacionamento, tá bom? Tchau, tchau!